Olá família, sejam todos muito bem-vindos a mais um Family Cast, podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boron, seria o seu anfitrião de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Temos um convidado aqui muito especial, uma honra recebê-lo, Pedro Vitor, DJ PV. E aí, seu Cris? Tudo certo, cara? Christopher Varão? Boaron. Eu sou um varão também. Também, né? Um varão de Deus aí. É que isso legal, aí. Cara. Cara, que prazer te receber aqui. Poxa. Que prazer. Rapaz, tava entrando aqui na Family e passou uma fita aqui na cabeça, né? Passou uma fita? Uma fita, um filme, né? É isso aí. Que legal, cara. Que legal tá aqui. Como a gente tava conversando ali na mesa, né? Eu lembro de você desde muito novo, né? Eu até te contei o pequeno trecho ali da historinha. Eu saí de casa, eu era moleque, saí na porta de casa, sem camisa, de bermuda, de qualquer jeito. Meu pai na porta, de noite, assim, tarde da noite, conversando assim no portão com um cara no cabelo meio espetado, arrepiado. E eu lembro deles rindo, conversando, e tá bom. Enchi o saco dele lá, puxei a camisa dele, queria alguma coisa com meu pai, não lembro o que era. Aí entrei pra dentro e ele foi me contar, lembra aquele cara que toca lá na igreja, que faz um barulho, leva umas luzes? Pois é, o DJ PV era aquele moço. Aí eu fui compreender. Então, legal, assim, você cara. é daqui, né, de Goiânia. Que legal. Nossa cidade mãe. Você tinha quantos anos nessa época aí? Cara, você começou em 2013, não foi? O Som da Liberdade, o Som da Liberdade aconteceu em 2012. 2012 para 2013, Mas... Cara, eu acho que eu devia ter uns 8 anos, por aí. 8 para 10. Era muito novo. Rapaz, tá mas novinho ainda. aí assim, eu tô novinho, tô tentando conservar. Aí, agora sim, cara, eu poderia te apresentar aqui, mas normalmente eu gosto de deixar que os convidados se apresentem. Legal. Quem é o Pedro Vitor? Quem é o DJ PV? Cara, Pedro Vitor é um goiano, apaixonado por Goiânia, atualmente mora em São Paulo, porque eu me casei com uma paulista. Minha esposa me arrastou para lá em 2019. Eu sou apaixonado pela igreja local, os amigos, toda minha aprendizagem. E adoro esse backstage aqui, trocando ideia com os meninos aqui do audiovisual, né? Na minha época não tinha esse nome chique, né? Como é que era? Né? A minha aqui é o rapaz do som. O cara que mexe aí com a câmera, com o som, com as coisas. E eu amo esse ambiente, amo assim. E sou um cara muito dedicado em sempre aprender coisas novas. Eu sou envolvido em muitas frentes, né, além da música. E é isso, acho que alguém que está aprendendo sempre. Bacana, massa. Muito feliz no que faz, sou DJ, produtor musical, compositor e também empresário em algumas frentes. É isso aí, bacana, cara. E o DJ PV e o Pedro Vitor são a mesma pessoa? É umas perguntas difíceis, né? A gente tenta deixar leve, cara, mas é porque assim, como é que funciona isso aí pra você? Só a mesma pessoa, mas não tem como falar que, assim, quando você tá pelo menos no meu caso, né? Uhum. Assim, porque tem gente que fala, eu sou uma pessoa só e tal. Claro, quando eu tô no palco, ainda mais com o trabalho que eu faço, querendo ou não, a energia com a galera ali, né? Com as pessoas, o amor de Deus se manifestando, não tem como a gente ser a mesma pessoa. Entende? Pelo menos no meu caso, assim, a gente se conecta numa frequência espiritual, assim que a gente pode dizer, assim, numa vibe de muita alegria, de que a gente você não vive assim, não é normal. Ainda mais uma música eletrônica, né? Cristã, animada, né? Animada. Então, eu acho que é uma outra pessoa ali, quando assim, em termos de energia, porque assim, naturalmente no dia a dia eu sou mais tímido, sou mais reservado, né? E então eu sinto algo muito diferente que não é normal, assim. E eu creio que é o Espírito Santo, creio que a graça ali do amor de Deus se manifestando. Uau, que legal, cara, que bacana. Não no mau sentido, como se você fosse, eu finjo, duas né? pessoas, não, né? Mas é porque tem algo diferente acontecendo diferente, ali, né? Mano. Até em dias... É muito difícil, assim, eu cuido muito do meu coração, sabe? Tem pessoas que me ajudam também, né? Tem mentores, pastores, pessoas que me discipulam. E dificilmente eu não estou bem, né? Mas até nos dias que não estamos bem, quando a gente entra na presença de Deus ali, quando a alegria se manifesta, não tem como a gente esquece, né? O mal passa e não volta. Né? Então, é bem complexo explicar assim. Bacana. E você parece ser um cara bem, tipo assim, bem pacato, tranquilo, tipo assim... Cara, pior que eu sou. Introspectivo ou não? Acho que não sou introspectivo, mas sou mais reservado, interessante, sou observador. Né? Interessante, assim, a sua atuação no meio evangélico, né? Porque talvez as pessoas olham
Vem só a performance, né? Eu chego lá, às vezes eu chego pra dar entrevista em rádio, pô, achei que era um rapaz mais alto, é baixinho e tranquilo, né? Às vezes acham que você ia começar a pular, gritar. Né? DJ, acha que é agitadão, mas realmente eu sou mais tranquilo. É a sua personalidade, né? E é engraçado que Deus te usa dessa forma tão específica, né? Tão específica. Uma das formas, né? Você falou que tem várias frentes de atuação. Quero até entender um pouco melhor isso aí. Mas antes, começando pela forma como eu fui apresentado a você, e eu acredito que a maior parte das pessoas no meio gospel te conheceu, foi através da música, né? Sim. Através da persona do DJ PV. Sim. Como é que começou isso aí, cara? Cara, Cris, foi até por isso que eu falo muito de igreja local. Tudo que eu aprendi foi dentro da igreja. Eu nasci um lar cristão, nunca andei por outros caminhos. O povo pensa assim, é DJ, né? Então isso aí deve ter fumado, deve ter cheirado, pesado. Deve ter usado de tudo. Cara, eu nem sei o que é isso. Se me mostrar alguma droga, talvez eu nem reconheça. Então, assim, nunca me envolvi com nada disso. Tudo que eu aprendi foi dentro da igreja. Com os 14 anos, tive uma experiência muito forte com Jesus. E aí comecei a me envolver com muito engajamento na minha igreja, né? Eu cresci na igreja videira. E aí, tipo assim, como é que eu vou explicar? É muito precioso, eu valorizo muito isso. Então, muita gente pensa, você aprendeu isso, você teve um talento e tal. Na época eu não tinha nenhum tipo de talento, entre aspas, né? Eu não tocava, não sabia tocar violão, teclado, não sabia me comunicar, não sabia pregar, não sabia evangelizar, não sabia nada disso. Eu recebi um chamado da parte de Deus para trabalhar com artes. E eu não tinha ideia do que seria. Nem na minha época, eu tô falando de 2004, nem existia esse lance de música eletrônica, assim, né? A gente existia alguns mais no meio gospel, alguns raros CDs, né? E projetos, às vezes no Brasil e fora do Brasil. Mas nem me envolvi diretamente nisso. Eu comecei a trabalhar com a dança. É mesmo? Rapaz, essa parte eu não sabia. Peraí que minha pesquisa falhou nisso aí. Como é que foi isso aí? Comecei a trabalhar com dança, com hip hop, com break. Então aí a gente foi evangelizar nos colégios, na Nova Esperança, no bairro Goiás, no centro, Itatiaia, né, em vários lugares aqui de Goiânia. E aí, trabalhando com evangelismo, aí eu comecei a aprender sobre edição de áudio, edição de vídeo. Eu sei que esses caras que passam, né? Olha a cara de sofrido, olha lá. Não tem cara de quem trabalhou a semana inteira? Tô brincando. Não, porque hoje é de boa. Hoje é mais fácil, o cara aperta 2 botões e edita os negócios. Como é que era? Não, na minha época era o tal do Ace de Pro. Rapaz, assim, ó, você fazia, era na manivela, rapaz. Você que me ensinou 16 GB de RAM. Navinha? Navinha. Olha só, rapaz. Quando a igreja lá comprou a companhia FM, aí você foi lá um dia lá e você me ensinou a fazer uns treinos aí. Olha só. Não sei se deu pra ouvir por causa dos microfones, mas o rapaz que tá aqui com a gente na produção desse podcast aprendeu a mexer com a edição. Qual que é o seu nome, mano? Saulo. Olha aí, rapaz, que Caraca, benção. que bacana, Tá não vendo? sabia. Que legal. Aí sim, hein? Aí você formou nossa produção. Olha aí, tá vendo? Formando discípulo tem em hora que a gente não sabe. Que legal, Saulo. Massa demais. Então, cara, aí eu comecei a me envolver nessa... Aí, assim, quem trabalha nessa área, com evangelismo, já tem que se virar. E aí eu comecei a aprender a mexer com áudio, com vídeo. E aí o povo me apelidou de DJ do grupo. Chama um menino lá, chama o PV lá, que ele é o DJ do grupo. E aí eu fui me desenvolvendo na igreja local, fiz vários cursos de treinamento, de liderança, de consolidação em espírito. E aí fui aprendendo. Aprendi a tocar violão, teclado, aprendi a fazer produção musical, aprendi a me comunicar, a liderar pessoas, a formar pessoas, multiplicar talentos. Então isso a gente aprende na igreja, né? E comecei a liderar uma célula. Com 16 anos eu liderava uma célula. 16 anos? Com 16 anos. Olha só, bem novo, né? No colégio e também tinha nos meus vizinhos. Que bacana. A gente liderava uma célula na casa dos meus vizinhos. E aí, cara, aí fui aprendendo isso muito cedo. Então, esse foi o nosso início, né? Falando de 2004, 2005. Então, a gente andou bem por Goiânia, trabalhamos com missões urbanas. Depois eu fui me envolver com a Jocum. E só depois de um tempo comecei produção de eventos. Que é uma outra história. Que depois a gente pode entrar nisso também. Que interessante, cara. E aí foi quando eu conheci seu pai, inclusive. Na parte da produção? Produção de eventos. Olha só, que legal. Olha, essa parte que você falou sobre a igreja local e a importância dela no desenvolvimento, né? Sim. No nosso desenvolvimento, tanto espiritual, mas como pessoa, desenvolvimento profissional.
todo mundo que passa aqui. Eu diria que, assim, 70% das pessoas falam isso. E não é porque eu estou, tipo assim, de alguma forma, puxando o assunto. É verdade. Eu já mas sempre que eu pergunto, como é que foi seu começo? A pessoa sempre fala isso. Olha, igreja local me deu todas as oportunidades que eu precisava. É muito doido ver como que é uma plataforma, né? E não é essa igreja, são as igrejas. E hoje mais ainda. Hoje mais ainda porque hoje você tem clareza, você tem velocidade. E hoje a igreja ela tem um desafio de atuar em várias frentes. Na nossa época, existia louvor, evangelismo, adoração, pregação e ponto. Uhum. Não existiam departamentos claros e específicos. Existiam escala e tal. Hoje já se vê isso até como um ministério, né? Sim. Ministério de audiovisual, Ministério Kids, Ministério de Serviço, Ministério... né? Então, no meu caso, eu aprendi muito com os irmãos em várias frentes e quando for, por exemplo, a questão de produção de eventos, qual foi o desafio? O que eu entendi muito cedo? Quando você... na época eu precisava levantar recursos para poder sustentar os nossos trabalhos missionários. E eu aprendi o seguinte, cara, eu não tenho onde tocar, eu não tenho onde apresentar o nosso grupo, então nós precisamos levantar recursos. E eu entendi muito cedo o seguinte, quando você é proativo nas adversidades, você é promovido nas oportunidades. Então a gente começou a criar oportunidades ali e levantar recursos através dos eventos. Esses eventos começaram muito pequenos, né? E com um formato muito atípico para a época. E aí, dessas ocasiões, nasceram alguns festivais que ficaram muito conhecidos em Goiânia, como o Terra Santa Festival. E foi onde, por exemplo, eu conheci seu pai. Eu conheci seu pai na Rádio Paz. Ah, sim. Ele ficou alguns bons anos lá, né? Conheci seu pai na Rádio Paz, depois eu conheci ele de vista, porque ele é muito conhecido na cidade e tal. E depois na Assembleia de Deus e tal, e fiquei impressionado como seu pai já era muito visionário, a maneira que ele me recebeu, porque na época, entendendo o contexto da época, os líderes tinham muita dificuldade, né? Alguns líderes mais tradicionais tinham muita dificuldade de entender a nossa proposta de trabalho. Como é que foi isso mais aí? Conservadores. Você diz mais pela questão da produção dos eventos ou pela sua atuação como DJ? Pela linguagem, né? Pela linguagem, pelo formato dos eventos. Sim. A gente fazia o Terra Santa Festival, tô falando de 2008 já. Uhum. Como foi isso? A gente começou a tentar levantar recursos, a Jocum nos apoiou na época, e aí tinha um movimento de raves crescendo muito grande em Goiânia. A Playground, a Up Music, esses grandes festivais começando a crescer. Raves seculares. Raves seculares. E eu tinha amigos nessas raves e tal, e eu queria ganhar essa galera para Jesus. Eu tinha um chamado, né, muito forte muito claro nessa época já. Eu já estava editando músicas, etc. E aí a gente começou a produzir o Terra Santa Festival. E depois de um tempo a gente abriu uma célula no escritório secular, onde estavam formando os primeiros empresários do Jorge Mateus, da Up Music, da Bel Volks. Então, houve uma associação. É engraçado que agora, aqui em Goiânia, eu posso falar esses nomes, porque às vezes, quando a gente está em podcast em São Paulo, Rio, se eu falar esses nomes, o pessoal não sabe quem é. Mas aqui... A Bel Volks, Up Music, Playground. Playground até que o pessoal sabe. E foi poderoso, porque a gente abriu uma célula e eu não tinha nada para oferecer para esses caras. Só tinha Jesus. Né? Um jovem estava começando e alguns deles eram afastados da igreja. Já tinham tido um passado. Já tinham tido um passado, sabiam a preciosidade que é ter uma vida com Jesus. E aí a gente abriu uma célula no escritório e esses caras começaram a me mentorear. Falaram assim, cara, você carrega algo especial, a gente vai te ensinar tudo sobre produção de eventos. E aí eu tive um salto de 10 anos em um. Olha só, então foi assim. Por caminhar com esses caras. Você se intensificou nisso através do auxílio de pessoas que não são do meio gospel, né? Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente... No meio evangélico a gente fica alguns passos atrás, né? Em muitas coisas. A gente... E eu entendo o zelo, o cuidado. Sim, o zelo, até por conta do zelo. Naquela época, então, era muito sério isso. Sim, a gente fica atrás, não é nem por maldade, realmente, ou por ignorância, mas é mais por essa preciosidade de, olha, perigoso. A gente tem que cuidar, né? Como eu já estava trabalhando há muitos anos ali, já estava ali há 4, 5 anos trabalhando com evangelismo urbano, eu era muito bem discipulado, acompanhado, e eu abri uma célula lá e as portas se abriram, nesse sentido profissional, e eles começaram a falar, cara, você tem convicções muito profundas, mas você precisa ser mais organizado, você precisa fazer um plano de mídia, um projeto de patrocínio, você precisa desenvolver networking, não sabe o que eram essas palavras na época. Hoje é muito claro falar de networking, naquela época a gente fala de fazer moral, não, tem as moral, né?
rede de contato, etc. E aí, com esses caras, quero honrar a vida deles, o Rodrigo Borges, o Silvio Bel da Velvolks, o Arthur Paulino, e esses caras, né? Até o Léo Ponciano, que inclusive na época foi uma pessoa que eu ganhei para Jesus, hoje é meu sócio, e na época a gente começou isso do zero. E o interessante, estou comentando porque muita gente de Goiânia vai lembrar desse tempo. Com certeza. Né? Aqui até encontrei alguns aqui na Family que lembram dessa época. É né? mesmo. E aí o que acontece? Olha que interessante. O segundo festival, o Terra Santa, a gente fez o primeiro, depois houve o segundo, com o David Keelan. E foi o primeiro evento gospel no Brasil a ser patrocinado pela Coca-Cola, pelo Burn, pelo Quat e pelo Bob's. Olha só. E isso foi muito precioso. Na época foi um recurso até não muito grande, foi um pequeno recurso, mas foi uma semente que eles estavam nos dando para provar que o público cristão era um público que tinha uma atenção para essas marcas. E, cara, que projeto cristão, o desafio que vocês sabem, que vocês passam, por exemplo, para levantar recursos, para comprar equipamento. Não é fácil. Não é fácil. E aí a gente passou a desenvolver esses projetos, e aí os projetos começaram a crescer. E aí, com 19 anos, a gente já foi pro Goiânia Arena, a gente fez o primeiro Louvai Goiânia, com a Aline Barros e Fernandinho. Que incrível. E aí foi muito legal, muito legal. Até eu tenho muita gratidão ao seu pai, porque o pastor Marco foi alguém que, na época, não nos olhou com uma galera rebelde, uma galera que é de outra igreja, que não... Então, ele foi alguém que nos abraçou muito, nos deu a oportunidade de sermos ouvidos. E me abriu muitas portas, me deu muitos conselhos. Então, eu sou muito grato ao pastor Mac. E já dava para perceber que ele era um cara visionário, no sentido de ouvir as próximas gerações, entender as dores dessa geração e como essa geração precisava ser cuidada. Porque tantas pessoas que tinham ideias geniais nessa época, mas foram mal interpretadas. E acabaram se perdendo também, né? Graças a Deus, pela educação dos meus pais, pelo discipulado que eu recebi, eu fui caminhando debaixo de uma direção que foi avançando passo a passo, e não por meu mérito, mas por realmente uma graça do Senhor ali, e também pelas pessoas que me acompanhavam, pelas pessoas que me discipulavam. Então, isso fez toda a diferença. E aí, produzindo eventos, a gente fez Louvai Goiânia, a gente fez Hillsong United no Goiânia Arena, a gente fez... Só no Goiânia Arena a gente fez uns 7 eventos. A gente fez o Vinha Day em parceria com a Vinha FM na época. E aprendi muito produzindo eventos. E aí, teve um evento que a gente fez, que foi o Luau em Cristo, aqui em Goiânia. Que era com a Luísa Rosa e o Pimentas do Reino. O Henrique Cerqueira, Pimentas do Reino. Acho que nessa você já tinha uma idade, um pré-adolescente, talvez. Acho 2011 que sim. 12, não sei. Sim. Pré-adolescência, isso aí. 2011. Aí estávamos para uma data, inclusive o Pablo Marçal era sócio desse evento também. É mesmo? Foi assim, você conheceu ele assim, né? O Pablo a gente é amigo de muitos anos, né? Uhum. Por conta da videira, né? Por conta da videira. Inclusive, ele foi sócio em eventos. Sim. Ele foi mencionado em outro podcast aqui, com o Marcelo Marques. Que é outra história também. Outra história. Rapaz, aqui em Goiânia, se deixar... Não tem como. Todo mundo se conhece. Tem história pra caramba. A gente é tudo conectado, né? Tudo primo, tudo irmão, amigo. E aí, na época, eu e o Pablo, nós éramos sócios, eu, o Léo e o Pablo, e a gente era sócio de uma empresa de iluminação e sócio de alguns eventos. E aí, o Enem foi adiado para o dia do evento. 80% do público era jovem. Nossa. A gente tomou um prejuízo gigantesco. Isso foi em 2011. Um pouquinho antes de você começar como DJ. Um pouquinho antes com o Som da Liberdade. Porque eu já era DJ ali, mas era uma coisa mais amadora, mais local, mais caseira. Eu tocava os meus próprios eventos, eventos de pessoas que me convidavam, eventos da minha igreja, mas era uma coisa muito local, muito caseira, né? Eu com o Joãozeiro, o Psy Prophet, o Jerônimo. Coisa bem underground mesmo. E aí, depois de um tempo, produzindo esses eventos, aconteceu esse prejuízo muito grande. Na época, eu tinha um Celtinha e muita vontade de fazer as coisas dar certo. E o que acontece? Eu aprendi uma chave que é sobre a generosidade. Quando os eventos davam certo, eu sempre pagava mais do que eu combinava. Com os caras, com o pessoal da rádio, o pessoal da panfletagem, pessoal de som, de iluminação. Quando esse evento deu ruim, todos os fornecedores entenderam o meu lado e parcelaram a dívida.
Uau. Então eu demorei 1 ano para pagar esse pessoal. E por que eu conto isso? Porque no meio de uma crise muito grande, no meio desse evento aí, após esse evento, eu terminei um relacionamento durante muito tempo, tive desentendimento na época com os meus líderes que estavam mais próximos de mim, rompi algumas sociedades, foi um tempo muito complicado. Mas nessa época de uma grande crise, eu fui para dentro de um estúdio, com o pessoal da Ouvir e Crer aqui, com o Estevão, que inclusive honro bastante o Estevão, que para mim foi um dos meus mentores na área musical. E aí a gente passou ali um tempo de oração, a gente só orava, a gente reunia todo dia, 1 da tarde, para orar. Né? E aí, cara, no meio dessa oração nasceram algumas músicas. Me Leva Mais Alto, Foi ali. Som da Liberdade, Again and Again, Tu Estás Comigo, Teu Falar. E aí formei o CD Som da Liberdade. Na época eu estava meio que prestando uma consultoria pro pessoal do Vinha Day. Lancei o CD no show do Thales, quando o Thales estava muito estourado com Deus da minha vida lá. Sim, né? No auge. Eu lancei o CD naquela época, em maio de 2012. E aí o Som da Liberdade estourou, né, o álbum. E aí o que acontece? O que eu vi, né? Que as feridas do nosso passado, elas têm muita conexão com o nosso propósito no futuro. E tudo que eu tinha passado de crises, todos os altos e baixos que eu passei em evento, porque produzir evento, vocês sabem, vocês produzem aqui conferência, vocês sabem. Não é fácil. O evento é uma organização, para quem é empresário, por exemplo, o evento é uma empresa que só tem 1 dia de duração. Você planeja 6 meses, 3 meses, para 1 dia, tudo tem que dar certo. Logística, alimentação, divulgação, recepção, né? Filmagem, tudo. Então, imagina, eu comecei a trabalhar nesse ramo com 16 anos, eu aprendi muita coisa. Aprendi a ser mais despachado, ser mais comunicativo, ser mais ágil. Uhum. Porque eu naturalmente sou muito avoado. Parte da personalidade, eu imagino. Uhum. E aí eu fui sendo calibrado, né, nessa direção. Então os eventos me deu uma capacidade, uma desenvoltura muito grande para lidar com pessoas, liderar pessoas também. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui lançar o Som da Liberdade, eu falei, cara, eu sei que quer trazer pessoas, alugar hotel, pagar passagem aérea e tal. E eu me decepcionei com alguns convidados que a gente trazia. Às vezes a gente se decepciona com alguns, né? Que não são tão amigáveis, tão arrogantes, não são muito tem uma frase, são arrogantes, né? Tem uma frase que... Porque eu vivo também do back, né? Você conhece. Porque do backstage. Backstage, eu vivo do backstage. Aí eu acabo conhecendo muita gente. E tem uma frase que é, não conheça seus heróis. Às vezes é verdade, às vezes. Mas a maior parte do tempo eu acabo me alegrando, né? Porque normalmente a pessoa ela é o que ela diz. Mas às vezes, como você falou. Né? Não, e minha decepção não foi nem tanto com caráter e tal, mas às vezes com a personalidade de alguns. Você cria uma expectativa, né? E assim, não tô falando de pessoas, alguns raros me decepcionavam realmente com caráter e tal, alguns convidados, cantores, etc. Mas outros com a personalidade. O cara era animadão, chegou o cara não trocava muita ideia, então a personalidade. Mais na dele. Mas eu era novinho, não entendia isso. Né? Aí quando passou um tempo, qual foi o meu entendimento? Falei, cara, agora que eu tô sendo convidado para ir nas igrejas, para ir nos eventos, eu quero muito que seja uma bênção para as pessoas que estão me levando. Eu quero que seja edificante, eu quero que agregue uma experiência para as pessoas que estejam nos convidando, para que de fato marque a vida das pessoas. Desde a nossa chegada na cidade, o contato com a igreja, com as pessoas, a hora da administração e o pós-evento. Eu quero que seja muito intencional nisso mesmo, sabe? E aí essa maturidade foi ajudando, né? Esse passo a passo. Então, você viveu os dois lados, né? Vivi os dois lados. E aí, por exemplo, foi quando saiu a ideia do robô. Na época eu não tinha tanta condição financeira, eu falei, cara, vou botar um robô no show. Os caras, que você é maluco, que mandar robô, o povo vai escandalizar. Como assim botar robô no show? Eu falei, cara, vou dar um jeito, vamos parcelar esse robô aí, vamos procurar um engenheiro, alguém que faça um robô para colocar no show, vamos botar dançarino. Ou seja, uma experiência audiovisual. Né? Que o mundo secular já fornecia em vários eventos diferentes, né? Sim. Porém, nós, por conta do zelo, inclusive, Sim. ficamos mais um pouco com o pé atrás, né? Sim. Como é que foi pra você isso aí? Você teve que lidar com algum tipo de barreira nessa questão? Com preconceito, com barreiras? Preconceito, ou então pessoas olharem pra você como menos cristão, menos fervoroso, Sim. menos sério.
Sim, né? sim. Porque quem te conhece pessoalmente, quem vive com você, anda com você, sabe, você é um pai de família, um cara sério, trabalhador, que serve à igreja local, serve ao reino, acredita em Jesus, cumpre os preceitos da palavra. Amém. Mas quem olha lá atrás, eu imagino, né? Aquela roupagem talvez se assusta, né? O mundo entrando dentro da igreja. O mundo entrando dentro da igreja. Uma coisa que a gente já ouviu sobre a nossa igreja aqui. Parece uma balada. O que é escuro? É discoteca? Perdeu a reverência. A questão assim, já ouvi. Uai, então por que é escuro? Coisa escura não é de Deus. Não, Deus é um Deus de luz, não de trevas. Por que as paredes é escura? Por que tem luz? Por que... Então assim, como é que foi pra você lidar com isso? Cara, pra mim eu fui sempre tranquilo, porque eu já trabalhava com evangelismo, né? A gente já era muito disruptivo, né? Já fazíamos coisas muito fora da caixa e sempre tinha um pouco dessa galera mais tradicional. E eu sempre respeitei. Eu nunca fui de bater de frente. Por quê? Porque os tradicionais construíram a história da igreja. E é muito normal, desde a época do Oficina G3, do Resgate, né? Eu cresci ouvindo Oficina G3. E a gente ouvia essas coisas. Então, toda inovação, toda disrupção, ela confronta algumas bases, né? E eu acho que quem quer ser disruptivo precisa pelo menos respeitar. Não adianta bater de frente. Porque se bater de frente, você não vai ser muito... Talvez você não vai conquistar muito espaço. Então, eu sempre respeitei. Claro que em alguns momentos, com algumas pessoas que são extremamente legalistas e que são ofensivas, eu sei me posicionar, mas também ainda de maneira respeitável. Então, assim, tem pessoas... Eu sei separar muito bem. As pessoas que não gostam do estilo musical, tá tudo bem. Agora, a pessoa afirmar que sobre o seu caráter, sobre a sua vida com Deus, etc., e aí eu já me posiciono de uma maneira um pouco mais incisiva. Vamos falar assim, ó. Estamos alinhados. É isso aí. Mais incisiva. Porque realmente, eu imagino que dá pra meio que perceber quando a pessoa tem zelo pela palavra e tá preocupada, né? Sim. E quando a pessoa simplesmente é preconceituosa, né? Sim. Por exemplo, pra mim, eu acho que a gente tem que se perguntar quem é a pessoa, quais são os frutos dela, quem é o pastor dela, quem é a igreja dela, de onde ela veio. Porque o ritmo musical não é atestado de santidade. Pessoas que a gente conhece aí dos louvores mais tradicionais que existem que são péssimos exemplos. Sim, né? É verdade. Pessoas até que foram parar na prisão, pessoas que, enfim... Então, o ritmo é um não meio, é né? Um atestado de é só um meio. É só um meio. Então, para mim, o ritmo musical é um instrumento, como esse microfone, como aquela câmera ali, para conectar com pessoas. É um idioma. Se eu quero falar com uma pessoa do Japão, eu preciso falar japonês. Se eu tenho que evangelizar um alemão, preciso aprender sobre alemão também. Falar o seu idioma. E a nossa geração é uma geração mais conectada, é uma geração mais instantânea, é uma geração, querendo ou não, que não tem tantas raízes. Isso não tem a ver com... Não estou falando se é certo ou errado, estou falando que é um fato. É uma geração que... mais solta, né? assim como os nossos pais não concordavam com os comportamentos dos nossos avós e bisavós. Isso é cíclico. Só que agora, a descolagem geracional é muito forte, porque a comunicação acelera muito rápido. Existe um overload de informação. Será que isso é por conta da internet? Sim, com certeza. Acontece uma disrupção muito maior, né? A internet e a inclusão digital. É verdade. Então, eu lembro, por exemplo, eu nasci nos anos 90, né? Eu sou de 1990. Eu peguei a época que não existia internet, eu peguei a época que existia internet de escada, depois a DSL, depois a internet de banda larga, e hoje é o 3G, 4G, 5G. Eu lembro que quando eu fazia trabalho na escola, eu ia para casa do meu avô, porque os meus pais não tinham tanta condição, a gente não tinha Barça. Aí meu avô descia os livros da estante dele dessa grossura, e eu ia fazer um trabalho de história abrindo a Barça. Hoje, um jovem de 14 anos, ele tem um mundo de informação dentro do bolso. É 1/1000 de alcance. Entendeu? E agora com o chat GPT, com inteligência artificial, Então, assim, entende a descolagem? Então, assim, dos nossos bisavós para os nossos avós, houve uma transição de comportamento, comunicação, linguagem, etc. Dos nossos avós para os nossos pais, também é uma coisa um pouco mais acelerada, porque já teve um rádio em grande escala, televisão em grande escala, o Brasil economicamente foi se desenvolvendo, e por aí vai. Então as pessoas passaram a ter mais televisão, e a informação foi chegando.
Dos nossos pais para nós, né, mas para minha geração, já houve uma descolagem muito forte, porque a internet revolucionou tudo. E a gente, como igreja, tem que correr atrás disso, né? Para reparar essa desconexão. Exatamente. Através da ferramenta, que é feita para conectar, como você falou. Então, a música, hoje a gente ignorar oportunidades, ferramentas, linguagens, nós estamos ignorando pessoas. É verdade. Quando você ignora um estilo musical, quando você ignora uma ferramenta, quando você desdenha uma plataforma, você está desdenhando as pessoas que podem ser alcançadas através daquela plataforma. Hoje não existe mais só um ritmo musical, ou só uma linguagem, ou só uma plataforma. Existem dezenas, centenas. Hoje, se você quiser falar com um certo público, você tem que estar no mínimo em 4 redes sociais. Entende? Você tem que, no mínimo, dominar o que é topo, meio e fundo de funil. Uhum. Senão, a gente não alcança as pessoas. Senão, esquece. A gente já teve essa discussão aqui em um episódio com o pastor Diego Menin, da Lírio, lá de São Paulo. Legal. Ele falou, basicamente, conversando sobre essa questão da igreja precisar se capacitar de diversas formas. E a gente falou muito sobre essa questão de igreja contemporânea, igreja tradicional. E aí, uma discussão que foi que chegou, como foi que se finalizou a nossa conversa? Foi basicamente um consenso. Olha, vários tipos de igreja, vários tipos de pessoa têm Jesus. E tem a palavra de Jesus, tem a mensagem de Jesus e querem entregar essa mensagem. Porém, algumas encontram as ferramentas ideais para entregar para alguns públicos específicos. Então não tem como a gente ficar com essa ideia errônea, né, de que não, mas com a ignorância, eu tenho Jesus e eu estou falando a palavra e se eles quiserem eles vêm, eles escutam e ele tem que vir só pela palavra e é isso. Olha, tudo bem, você pode tentar dessa forma, talvez de forma não planejada, né, sem um zelo por administração, sem um zelo por comunicação, por marketing, por entender o comportamento humano. Porque marketing é isso, é entender o comportamento humano, métricas. Você pode fazer dessa forma, porém o resultado, comprovadamente, a gente vê. É muito menor. Então, se a gente tem uma mensagem que a gente quer levar ela, a gente sabe que é certa, que é a mensagem do Evangelho, eu tenho a obrigação de levar essa mensagem da melhor forma possível. E isso não tem a ver com idade, não tem a ver com visão. É verdade. Não tem a ver com idade. Ah, porque tem gente mais velha que às vezes fala isso. Ah, mas é que eu não entendo, eu não tenho jeito. Cara, procura um cara que chama Hernandes Dias Lopes. Teve aqui com a gente. Você conhece o Hernandes Dias Lopes. A gente gravou com ele. Olha aí. Eu falei procura um cara por ironia, porque o pessoal conhece. Todo mundo conhece. E a nossa geração mais nova respeita pra caramba. E a gente se comunica com ele. Consome. Eu vejo menino de 14 anos que consome as palavras do pastor Hernandes. Sim. Eu já preguei algumas conferências, já palestrei, em algumas conferências, porque no caso foi... Até o que vai rolar aqui, né? Conferências de criatividade. Sim. Sobre mídia. Então, o pessoal tá convidado aí. Que dia que é a conferência? Pois é, a conferência. Tô até com o banner aqui. Eu vou pegar eu vou falar o nome do pessoal que vai estar aí. Por exemplo, a Family está fazendo essa conferência de criatividade. Uma conferência só voltada para audiovisual, criatividade, alcance. É verdade. Oportunidade perfeita, bem no meio dessa conversa aqui. De agora, né? É isso. Vai ser a Creative Conference, a conferência do nosso criativo aqui da igreja. Porém, nós estamos trazendo pessoas capacitadas de fora. Que legal. Por exemplo... Tirando eu, né? Vocês são convidados. Não, como assim? Inclusive, por exemplo, você vai estar aqui com a gente, seu irmão vai estar aqui com a gente. Tem mais alguns nomes aqui que o pessoal me passou. O Nick, do Dunamis, né? Nick Miranda, O Nick Miranda é o produtor do Dave Leonardo. Sim. E de mais alguns outros, vários projetos. Cabuloso dele. Ele é incrível. A gente tem um podcast com ele, inclusive. Que legal. Felipe Levac, outro cara capacitadíssimo. Como você falou, o Nick Moretti, que é o head de marketing do Dunamis. O trabalho do cara é monstruoso. Não tem nem o que falar, não tem como eu explicar. Né? Pois é, e aí é o que tá acontecendo. Então, olha isso aqui. Que dia que vai ser? Vai ser dia 10, 11 e 12 de outubro. Você vai estar com a gente no dia 10, né? Isso. Dia 10 de outubro. Inclusive, as inscrições já estão disponíveis no Instagram da Family Church. Entra na bio aí, corre. Vai acabar rápido. Já fica aí o aviso. E assim, não tem a ver com idade. Cara, pastor Cláudio Duarte. Eu trabalho com o pastor Cláudio Duarte numa outra frente que a gente tem, que é a Promove Digital, né? Que é a nossa empresa de digital. O pastor Cláudio Duarte tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Então isso não tem a ver com idade, cara. Tem a ver com visão. Se você falar, cara, preciso dar sobre a internet, preciso ter a humildade de escutar o Enzo, da minha igreja, um menino de 14 anos que tá falando pra você gravar seus vídeos aí. E é difícil, né, às vezes, de escutar. Eu entendo. É difícil. Mas não tem a ver com visão. Desculpa, não tem a ver com idade, tem a ver com visão. Então, pastor Hernandes, pastor Cláudio Duarte e tantos outros exemplos que a gente pode citar,
que entenderam que estar nas redes sociais ou estar nas diversas plataformas, como os estilos musicais que existem também, é uma maneira de ocupar um lugar e de levar a palavra de Deus. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma geração, hoje até as grandes empresas, os grandes anunciantes, eles não estão mais preocupados em anunciar com os grandes influenciadores. Hoje existe o tal da micro-influência. Sim. Que é pegar pequenos influenciadores que falam com bolhas diferentes e para poder falar com tribos diferentes. Se as grandes marcas fazem isso, a gente precisa ficar ligado nisso. É porque dá certo, né? É porque dá certo, porque alcança. E aqui também eu quero separar algumas falácias. Porque quem mexe com a internet, quem investe nisso, a gente rasa. A internet é perca de tempo, investir nessa área são pessoas que têm rasura. E não é verdade, tem muita gente profunda. E é justamente, e se é que existe uma rasura, tá faltando você ocupar esse lugar. Exato, vem aqui e ocupa. Para que não haja mais rasura, então, já que você é tão profundo. Né? Então, assim, e outra coisa que é preciso entender é que na internet existe topo, meio e fundo de funil. Esse é um conceito muito interessante, muito importante de entender também. Muito importante. Não adianta você querer postar um podcast de Apocalipse no Rios. Uhum. Explica pra gente um pouquinho essa questão do topo, meio e fundo de funil. Acho que você é um cara... A gente nunca tratou desse assunto aqui. Legal. Mas acho que você é um cara mais do que capacitado para... É um assunto assim... O topo de funil são assuntos mais para atração. Então, são assuntos e formatos focados mais no topo do funil, na atração. Então, por exemplo, não adianta você querer transmitir uma super mensagem, um vídeo de 10, 15 minutos. Se você quer atrair pessoas. Então, o topo basicamente é atração, o meio é retenção e relacionamento, e o fundo é conversão ou educação. Elevar o nível de consciência de quem te acompanha. Então, muitas vezes, você tem um trabalho incrível, mas é mais focado em fundo de funil. Com alguns cortes que você faz, ou com uma conversão de linguagem voltada para o topo de funil, você consegue atrair mais pessoas. Então, por exemplo, no topo de funil é onde você precisa ser muito intencional nos títulos, porque as pessoas que estão passando o Reels, que agora o Reels é uma ferramenta poderosíssima, até por influência do TikTok, que as pessoas assistem os 3, 5 primeiros segundos. Se você não conseguir chamar a pessoa nos 3, 5 primeiros segundos, ela passa para o próximo. Uhum. E existe uma grande oportunidade aí. Os Reels, como o TikTok, como os Shorts do YouTube, é um lugar de atração, de você atrair pessoas. E aí, o que é um meio de funil? Stories, vídeos de 5, 10, 15 minutos, que aí é mais para você se relacionar com a galera. Postar um carrossel, postar vídeos um pouco mais educativos. Por quê? Você não vai assistir stories de um cara que você não conhece. Não. Vocês vão assistir live de gente que vocês não conhecem, certo? Então, normalmente, a gente se engaja com alguém, ou porque um grande amigo seu indicou, você ir direto para um podcast, ou porque você viu um corte. Então, quando você vai vendo os cortes, você se engaja no topo de funil, depois você vai gostando daquele cara, daquela pessoa, daquele influenciador, você vai vendo os stories dele, você vai respondendo no direct, e a parte de relacionamento. E aí o fundo de funil é o quê? Podcast, pregação, transmissão de culto. Isso. Tem muita gente, né, graças a Deus, na pandemia, e às vezes tarde demais, que foi investir em transmissão de culto, né? A pandemia forçou isso. Excelente, né? Parabéns. Transmissão de culto, excelente. Só que transmissão de culto é fundo de funil. Porque dificilmente alguém vai parar para ouvir 1h30 de pregação, 1 hora de pregação. Estou falando estatisticamente. Não estou falando... Existem exceções, pessoas que caem lá na live, a coisa acontece. Mas estatisticamente, por uma questão até da atenção das pessoas estarem muito disputadas... O comportamento humano. Não comportamento tem como, humano. Não seja tem como crente ou ímpio. Falar contra isso. É tudo gente. Né? Então, estatisticamente, é preciso ter uma estratégia para topo e meio de funil. Então, você... que é líder de uma igreja local, líder de um grupo de evangelismo, você precisa dominar basicamente essas 3 fases de conteúdo para atrair, se relacionar, conscientizar, converter e assim você avançar com o seu projeto. Então, é por aí. Isso pode ser vendido por 1.997. Arrasta pra cima aí. Arrasta pra cima aí. Ó, isso aqui tem gente que paga caro por isso aqui, viu? Nada, que é isso.
O pastor Luciano Subirá, esteve aqui com a gente também. Na primeira... Já toquei lá na comunidade de alcance. Gente boa demais. O Isa também. Eu vou estar com eles lá em julho. Vou visitar eles em uma conferência para... chama Alcance Inside. Vai ser para conscientização de líderes em diversos temas, inclusive essa parte da comunicação, né? Que legal. Aí, vou lá para aprender, né? Como você falou, sempre aprendendo, sempre estudando, para a gente poder aplicar aqui, para a gente poder... A gente tem que ter meios de espalhar a mensagem do evangelho, da melhor forma possível, da forma mais produtiva e eficiente. Ele esteve aqui, e o pastor Subirá disse assim, que ele tinha uma concepção muito errada de redes sociais. Em qual sentido? E quem brigava muito com ele era o filho dele. Israel. Israel falava bastante, pai, os vídeos que o senhor posta são muito longos. Pai, o senhor precisa postar vídeos mais curtos. Pai, as pessoas não vão parar para te ouvir por tanto tempo se elas não te conhecem ainda, se não se conectaram ainda. E ele tinha uma frase que ele falava sempre. Ele falava, eu não vou dar comida para quem tá com pouca fome. Porque era essa visão que ele tinha. Sim, eu tenho um alimento aqui muito bom. Eu não vou dar esse alimento para um cara que não tá com fome. Se o cara quiser, ele venha e ele que assista o vídeo longo. Sim. Aí ele disse que teve um momento ali que ele virou a chave e ele entendeu, começou a testar. Muito bom. E ele viu que postando os vídeos mais curtos, ou então vamos adaptar, sair um pouco dessa parte de postar vídeos, mas falando com uma linguagem mais fácil de ser compreendida, mais rasa. Sim, talvez intencionalmente mais rasa. Exato. Estrategicamente mais rasa. Estrategicamente mais rasa. Falando dessa forma, ele puxa o cara para o topo do funil, depois ele consegue arrastar ele para o meio do funil com um vídeo já de uns 5, 15 minutos. Ele tinha um sub 12. Que eram os vídeos de 12 minutos. Já vi alguns. Aí depois ele consegue arrastar para os vídeos maiores, para as pregações. E assim ele espalha a mensagem do evangelho, capacita as pessoas. Alcança mais gente. E vamos combinar que é uma forma mais humilde, né, de você tratar do assunto. Nem todo mundo tem a capacidade de logo de cara entrar a fundo nas coisas. E eu sei, para quem é especialista, para quem tem faculdade, pós-graduação, PhD... O cara, como ele sabe muito, e ele sabe que nada sabe, né? Porque quem estuda muito, cada vez mais fala, cara, eu não sei nada, hein, mano? Tô aprendendo, nossa, tem muita informação, tem muita coisa para aprender. Só que ao mesmo tempo, isso gera uma necessidade de aprovação. Isso gera uma exigência, não só com ele mesmo, mas também ele fica com medo do coleguinha especialista dele também, que vai falar. Eu tenho muitos amigos pastores e amigos que são muito inteligentes, muito cabeça, e que às vezes não querem entrar nesse jogo estrategicamente mais raso, porque fala, cara, não dá, o que vão pensar raso, de mim? O que meus amigos vão pensar de mim? O que os meus colegas teólogos vão pensar de mim? E não estamos falando de profundidade, nós estamos falando de estratégia. Até para tornar a nossa geração mais profunda. Sim. Então você entender que são camadas, até porque você mesmo, seja ultra especialista que você for, seja o seu nível de profundidade em tema X ou Y, você também vai passar por esse processo. Você não cai de cara num vídeo de 1 hora e vai consumir. Todo mundo começa em algum atrai lugar. Por cortes. Ainda mais porque tanto o Instagram quanto as redes sociais, hoje está muito conteúdo recomendado. Aparece muita coisa para você de pessoas que você não segue. Então isso mudou o jogo. E a gente, como povo de Deus, mais uma vez, a gente não pode chegar atrasado nisso, porque a gente perde alcance. Sabe, por exemplo, uma dor de muitos pastores e líderes. Nunca se viu também, no meio da igreja, tanto relativismo. Será que isso é pecado? Ah, mas isso é pecado mesmo? Ah, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas eu ter isso com a minha namorada. Ah, mas eu falar isso do meu irmão. Não tem nada a ver, não. Então, os pastores têm sofrido muito com esse relativismo, com o progressismo, que também crescendo dentro da igreja. E qual que é a dor do pastor, do líder local? Cara, eu tô tendo o triplo de trabalho para discipular minha galera. Tô tendo o triplo de trabalho para consolidar meu povo. Tô tendo muito mais dificuldade para reter pessoas na minha equipe. Por quê também? Porque existe uma onda de conteúdo pornográfico, secular, relativista e mundanista que seja, que está fazendo essa estratégia. E está entrando na cabeça dos nossos jovens, das pessoas da nossa igreja, e que isso vai bagunçando os nossos valores, vai bagunçando os princípios dessa galera, inclusive mais jovem, que está formando a sua identidade ainda, está formando sua visão intelectual, sua cosmovisão da Bíblia, enfim. Então, quando você se posiciona, quando você é líder de uma comunidade, líder de um projeto, e você se posiciona, você naturalmente, além de alcançar mais pessoas, naturalmente você está
calibrando o seu povo, educando o seu povo e otimizando o seu tempo. Para não ter retrabalho com discipulado. Né? Quantos líderes que não sofrem? O cara, por exemplo, o cara vai organizar uma conferência. Aí o que acontece? Ele se esforça pra caramba pra vender o ingresso de R$50. E a galera acha um outro evento secular de 5 mil barato. E pra cá ele fala que não tem grana. Pra cá ele também não tem grana, mas ele dá um jeito de ir. Por quê? Porque ele vê percepção de valor, ele vê sentimento de pertencimento, ele vê algum tipo de identificação. E ele vai em um evento que ainda não tem vai o lado agregar... carnal. Com certeza. Aí ele vai num evento que talvez não vai agregar nada para ele em conhecimento, em espiritualidade, relacionamento com Deus, e ele paga caro para isso. Agora, um evento que custou caro para ser produzido, em todos os aspectos, de jejum, tempo, oração, dedicação, treinamento. Com certeza. E tempo, preço dinheiro. Acessível. Aí o preço acessível, mas aí ele não... Mas aí o que é o lance? Agora, se tem um líder que se posiciona na sua rede social, naturalmente, quem é liderado fala, nossa, olha que legal, tô orgulhoso do meu pastor que está se esforçando, olha que legal, ele compartilha o vídeo, ele compartilha a live, compartilha os negócios da igreja, se identifica, manda pro amigo, até quem não tem, até o liderado que às vezes nem tem tanta desenvoltura ainda para evangelizar, porque está começando na fé, ele pega essas ferramentas que a própria igreja local fornece para ele pulveriza. Além de se edificar, ele vai edificando os outros. Isso vai retroalimentando a organização da igreja, gerando mais pertencimento, gerando mais nível de consciência, percepção de valor e menos trabalho. Sim. Você pode ver que quem vem se posicionando nas redes sociais ao longo do tempo, fazendo o simples bem feito, diariamente, semanalmente, quando vai lançar um projeto, uma conferência, tem muito mais facilidade. O cara nem precisa divulgar, ele esgota no dia que lança. E já está feito. Já está feito. Agora, tem gente que não faz a tarefinha de casa durante o ano e chega na véspera da conferência, quer rodar tráfego. Agora joga, vai. O primeiro lote. E tem dificuldade. Sim. Dentro dos gatilhos... Então, essa questão até de inteligência de tempo. Sim, é verdade. Dentro dos gatilhos, né, que existem aí no marketing digital, um dos que eu mais acho interessante é o da reciprocidade. É o mais poderoso. É o que eu acredito também, é o mais poderoso. Porque muitas vezes a gente tenta ali em cima da hora jogar ali uma divulgação extrema. Não, você não pode perder porque vai ser incrível e vai ser isso, vai ser aquilo. Aumente suas expectativas. Não, porque vai ser assim, o evento. Agora, por exemplo, com esse evento aqui do Criativo, vamos colocar aí. Você vê o conteúdo que o Instagram da Family produz. Você vê o conteúdo. Inclusive. Muito obrigado. É uma honra receber um elogio. Muito bem produzido. No PV. Você vê o conteúdo no Instagram da Family, no Instagram do meu pai, que também é feito pelo Criativo, do pastor Grendene, também é feito pelo Criativo. Você vê a qualidade da transmissão dos cultos. Você vê tudo que tem sido entregue. Né? E aí você sente um senso de, nossa, os caras são bons mesmo, né? Tipo assim, eles estão se esforçando em dar algo de qualidade, pois vamos retribuir. Então, em cima da hora ali, você não precisa dar o grito, a mensagem já foi dita. Já tá na mesma linguagem, né? É isso. Já vestiu a camisa, sabe? Porque é algo vivo que tá rolando, né? É verdade. E tanto é que, assim, ó, é um fato, até para aquele assunto que a gente conversou agora há pouco, a descolagem de gerações. Tanto é que um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro é que as igrejas que mais crescem no Brasil não existiam 5 anos atrás. Porque são as que estão sendo... Existem envisionadas, e não é só, e aqui eu não estou dizendo que cresce porque, eu estou dizendo que é um fato. Algumas fazem um trabalho muito legal, outras não fazem um trabalho tão legal assim. Entendi. Mas estou dizendo de um fato. Você está fazendo para que a gente ligue as antenas. Sim. Você está fazendo um juízo de fato, não um juízo de valor. Exatamente. É assim. Se é bom ou ruim, não sei, vamos ver. Mas é assim. Sim. Então o que acontece? Tanto porque a gente nunca viu tantas pessoas que construíram uma igreja nos seus 20, 30 anos e houve uma disruptura, uma descolagem, como a gente falou, um fato natural. E essas pessoas começaram a enxergar novas possibilidades, oportunidades, tendência, linguagem, né? Uma revolução digital acontecendo, uma revolução comportamental acontecendo, até por conta da pandemia. Outra coisa que todos os pastores de novas igrejas falam é isso. De 5, 7 anos para cá, as igrejas que mais crescem no Brasil não existiam 5, 7 anos atrás. Uau. Né? Isso tem que ser observado. E não só no Brasil, no mundo todo. Sim. Então,
é de se perguntar o porquê que está acontecendo. Isso tem que ser uma observado. descolagem cultural da geração anterior com essa? Tem a ver com a internet também? Né? E também, e as igrejas até que são exceção nesse cenário, já são igrejas que também se reciclaram. Mesmo existindo já há um tempo. Mesmo existindo e mantendo aprenderam seus princípios, muita tá? coisa, Mantendo seus princípios. Que é o Mas mais se importante. reciclaram em linguagem, Sim. reciclaram em comunicação, em gestão, em métricas. Sim. E estão aí colhendo os frutos. É isso. Meu pai sempre fala que tanto em reuniões de líderes, quanto no check-in, né, que é a reunião que a gente tem, se não me engano, bimestral ou trimestral, para receber novos membros. É que a gente explica como é que funciona, né? Porque o pessoal às vezes vê, como a gente falou mais cedo, o cara vê e aí ele pensa que é uma coisa. Então ele vê a igreja com as paredes escuras, ele vê um louvor bem animado, com luz, ele vê uma pregação animada, uma pregação com, às vezes, um linguajar um pouco diferente, né, mais fácil de ser digerido, e ele pensa que, talvez essa igreja é um pouco mais liberal, quem sabe eu vou poder pecar em paz aqui. Com o tempo, com o tempo, a própria cultura da igreja, ela vai converter essa pessoa para uma profundidade de fato, ou naturalmente essa pessoa vai sair. Exato, ela vai ser expelida pelo processo. Meu pai, é outra coisa que meu pai fala, a engrenagem está rodando. Se ele não se encaixar, ele vai ser expelido. Então, não precisa nem forçar muito isso. E não que essa pessoa não seja importante, que essa vida não seja importante. Mas se depender, às vezes, se for assim, olhando de maneira fria, é o que acontece muitas vezes. Até complementando, para não ficar uma coisa que também, assim, hoje com a internet também, ao mesmo tempo que você precisa ser disruptivo, inovador, é preciso também manter os seus princípios e a sua essência. Por quê? Porque depois de um tempo, as pessoas naturalmente vão percebendo e vai sair na internet corte, falas equivocadas. Sim. Então, a cultura que preserva isso. É igual aquela frase, né? Você se casa com os seus princípios, mas só namora os seus métodos. Os seus princípios são os mesmos, os seus métodos vão mudando. É verdade, é isso então, aí. Com o tempo, essas igrejas que crescem, com o tempo elas mostram quem elas são. A gente mostram os percebe. fundamentos. É verdade. E isso também é um fenômeno que está acontecendo em todas as capitais. Infelizmente, igrejas que estão sendo só uma onda. Infelizmente. Passageira, né? Infelizmente. Eles usaram o método certo. Coisa que muitas outras igrejas não usaram. Então, por isso eles cresceram, porque usaram o método. Porém, não tinham os princípios. É uma pena. Seria tão bom se as igrejas que realmente têm os princípios verdadeiros utilizassem esse mesmo método. Exatamente. A gente podia tanto só fazer essa troca, né? E infelizmente inspirariam outras, né? Sim. Falando de uma forma um pouco diferente, mas é a forma que a gente usa aqui na Family, que meu pai fala nos check-ins, nas reuniões de líderes e nos cultos. É a questão da forma e essência explicada através da alegoria da garrafa. Então você pega uma garrafa d'água e ela tem ali uma data de validade, mas a data de validade não é para água, é para garrafa. Então os nossos métodos, a forma que a gente se comunica, tenta atrair pessoas, o nosso rótulo, ele tem uma validade. E a gente tem que se atentar a isso para que a nossa mensagem, que é importante, que é a água viva. Essa água viva tem que ser entregue, independente da garrafa. Muito bom. Agora, se a gente abraça demais a garrafa e a gente quer fazer carinho na garrafa, e essa garrafa é a melhor garrafa da face do universo, e eu amo tanto essa garrafa, a gente coloca a garrafa no altar. Foi essa garrafa que me trouxe até aqui. Eu tenho que levar essa garrafa porque ela chegou até aqui. Tudo bem, mas talvez chegou o momento, né? Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. É verdade. Todo método tem prazo de validade, né? Eu acredito de verdade, assim, que as oportunidades, elas estão no mesmo lugar que as reclamações. Desde quando a gente começou, desde hoje. Sempre vai ter alguém que vai ver um problema, sempre tem gente que vai ver uma oportunidade. Até louva a Deus pelo trabalho que a Family fez, inclusive na pandemia, né? Sim. Eu já acompanhava, mesmo morando em São Paulo, já acompanhava, até quando minha mãe veio congregar aqui, e o quanto vocês foram ali disruptivos, mantendo a essência daquilo que vocês carregavam, daquilo que vocês aprenderam, né, toda a trajetória de vocês, mas renovando uma linguagem para uma próxima safra, né? É isso. Alcançar pessoas, transformar vidas e levar o evangelho. Amém. Tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade. Eu já falei em outros podcasts aqui, eu gosto muito de algumas outras estruturas, né? Eu tenho um apreço pessoal, porém, nesse contexto em que a gente está, nós vimos aqui uma forma eficiente, produtiva de levar a mensagem. É isso que a gente está fazendo.
Poderoso. PV, é uma honra ter você aqui com a gente, mais uma vez. Que isso, É um prazer, foi... Vocês trazem uns vira-lata igual eu aqui é arriscado, hein? Se ele é vira-lata, eu sou o quê? Eu sou o quê? Ah, não. Cara, é um prazer. Muito obrigado, Tamo viu? junto, tamo junto. Eu queria, antes de a gente Deus. finalizar, só te perguntar uma coisa. Eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui e me ajuda a conhecer melhor os convidados. Para você, o que é mais lindo no Evangelho? O que é que te brilha os olhos? Pergunta boa, hein, meu mano? Valeu. Romanos 8:28 fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não segundo o nosso propósito, mas segundo o propósito de Deus. E eu acho que a palavra mais poderosa, assim, né, é a questão do propósito. Porque propósito fala de algo que vai muito mais além de você. Fala de pessoas. Eu acredito que todo propósito começa e termina em pessoas. Jesus veio ao mundo por causa das pessoas. Não tem como você chegar em lugar nenhum se for por conta das pessoas. Então, foram as pessoas da igreja, foram com elas que eu aprendi tudo que eu aprendi. É para elas e é voltada para elas que a gente estuda o que estuda, que faz o que faz. Então, acho que assim, propósito e pessoas é algo que tá muito vivo na palavra, né? E nos dias de hoje a gente vê que o amor pelo próximo tem se esfriado, né? O egoísmo, ainda mais o que as redes sociais causam, né? Por isso que a gente precisa ocupar esse lugar para a gente mostrar algo genuíno que nenhum lugar no mundo pode oferecer. Então, eu acredito que o propósito é o presente mais poderoso do Evangelho. Saber que não é sobre o que aconteceu com você, não é sobre de onde você veio, é sobre o que Deus pode fazer na sua vida. É sobre o propósito que Ele tem para você. E eu sou prova viva disso, né? De onde eu vim, aonde Deus nos levou, as pessoas hoje a gente serve. Não tem nada mais poderoso que o propósito de Deus para cada um de nós. Amém. É isso aí, cara. Não tenho Amém. nada a acrescentar. Glória a Deus. Cara, é isso. Maravilha. Tem alguma consideração final pro pessoal? Cara, quero só agradecer vocês. Eu tenho um presente para quem está em casa. Eu gosto de levar esse presente para alguns podcasts e para quem vai nas nossas apresentações, nos nossos shows, né? Olha só. Você vai entrar, se puder colocar o link aqui na descrição, A gente coloca. presentedjpv.com.br. O que é isso? É um disco com músicas que não tem em nenhum lugar da internet, é só para quem recebe esse presente. Então, eu vou mandar no seu WhatsApp, você vai entrar em presentedjpv.com.br e aí eu vou te mandar esse disco com 15 músicas que não tem em nenhum lugar da internet, só tem em alguns lugares que eu vou ou nos shows que eu faço, né? Que bacana, e a gente tá recebendo Então tá esse aí, presente, tá o presente aqui. aí pra Olha só, aí pra sim. galera da Family. Acesse o presente aí. Caraca, bacana. Cara, é isso. Muito obrigado. É um prazer, meu irmão. Tamo junto. Primeiro de Amo sua muitos, se família. Deus quiser. Valeu, Tamo cara. junto. Obrigado. Tamo junto, viu? É isso. E para vocês que estão nos acompanhando aqui, significa que você gostou dessa conversa, de alguma forma, te edificou. Então, eu te agradeço também. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. E eu gostaria de te pedir aí, curte esse vídeo, tá bom? Compartilha para a maior quantidade de pessoas possível. O seu compartilhamento, a sua curtida, são ferramentas evangelísticas, tá bom? É forma de levar a mensagem, é evangelismo. Comenta aí também, para provar que você ficou comigo aqui até o final, você vai comentar... Rapaz... Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Comenta aí, arrasta pra cima, que eu vou saber que você ficou comigo aqui até o final desse episódio, tá bom? E é isso, tamo junto. Até a próxima terça-feira e mais um Family Cast às 19 horas. Abraço, valeu!